never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, semana passada nós falamos a respeito, dos substantivos. E hoje, segunda-feira, nós vamos realizar a correção das atividades que foram passadas, certo? Então, a nossa primeira atividade a ser corrigida hoje é a prática linguística, que está na página 200. Nós começamos aí com uma tirinha, de café e Luzia. Vamos lá. Café, a prova de português vai ser a prova. Não sei o que é substantivo concreto e abstrato. Fácil, Luzia. A professora Norma disse que substantivo concreto a gente toca e o abstrato não. Então, anjo é abstrato? A gente não toca em um anjo. Toca sim, pode tocar. Letra A. A compreensão da tirinha depende da leitura conjunta do texto não verbal e do texto verbal. Pensando nisso, explique por que a letra A foi escrita maiúscula no primeiro balão. Então, como vocês sabem, principalmente as tirinhas que trazem a linguagem não verbal e verbal, nós temos que fazer um apanhado para poder entender o contexto, E ele pergunta aqui o seguinte: por que esse A da prova, no primeiro balão, ele foi escrito com a letra maiúscula? A letra A foi grafada maiúscula para chamar propositalmente a atenção do leitor. A compreensão do texto nos permite compreender que a prova da professora Norma seria muito difícil, seria a prova, certo? Letra B. O humor da tirinha ocorre devido a uma compreensão equivocada. Café, a respeito da diferença entre substantivo concreto e abstrato. De acordo com a definição que estudamos neste capítulo, por que essa compreensão estava equivocada? E aí, o que vocês pensaram a respeito? Porque nós falamos sobre o substantivo, sobre os tipos de substantivos, e nós falamos sobre os concretos e sobre os abstratos. E aí, porque de acordo com a definição que estudamos, o substantivo anjo é concreto, uma vez que teria existência independente. 2. É importante perceber que os substantivos apresentam um conteúdo significativo que pode veicular a opinião. Por isso, nomear, utilizar os substantivos não é uma atividade aleatória, mas um empreendimento intencional e argumentativo. Os exemplos abaixo foram manchetes de jornais. Observe-os. Manchete 1. Manifestantes queimam mais de 300 carros em protesto na França. 2. Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Utilizar manifestantes ou vândalos não é aleatório, mas sim revelador do posicionamento do autor, indivíduo ou instituição em relação ao evento reportado, além da realização de ações como legitimar ou deslegitimar a situação relatada. Qual das manchetes é contra o movimento? E aí, nós temos duas manchetes. Qual foi a que vocês acham que é contra o movimento? A 1 ou a 2? Muito bem, quem escolheu a manchete 2, pois identifica os manifestantes como vândalos, um substantivo menos neutro que manifestantes, certo? Porque os vândalos, o que é que os vândalos fazem? Eles destroem, É o que acontece aqui com a manchete 2. Então, quem escolheu a manchete 2 está correta. Nós temos um texto. Esse texto eu creio que vocês já leram ele, então
não vou fazer a leitura. E nós temos a página 202. De acordo com o texto de Bressani, pode-se afirmar que nós temos aí as alternativas de A, D. A correta é a alternativa C. Os melhores textos de Machado estão na crônica, no conto e no romance. Então, quem escolheu a alternativa C para a terceira questão está correto. 4. Era para você colocar, né, marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as afirmações falsas. Letra A é verdadeira, corrijam aí no livro de vocês. A letra B, falsa. A letra C, verdadeira. Então, A, verdadeira, B, falsa e C, verdadeira. Quinta questão. Essas lentes não deixavam passar nada. Primeiro parágrafo. Nesse trecho do texto ocorrem duas figuras de linguagem muito interessantes, a metonímia e a hipérbole. Explique. Então, você iria explicar, né, com suas palavras a respeito das duas figuras de linguagem que apresentam aí no primeiro parágrafo, a metonímia e a hipérbole. A metonímia se dá quando o autor diz que as lentes viam tudo, porque quem vê não são as lentes, são os olhos. Na verdade, eram elas que viam. Era o escritor Machado de Assis que as usava. A hipérbole está no exagero de dizer que as lentes não deixavam passar nada. Então, as duas figuras não precisam estar igual à sugestão do livro, mas se estiver, né, com outras palavras, mas com um contexto igual, deixem a de vocês, certo? Então, irão explicar, né, as duas figuras, a metonímia e a hipérbole. Sexta, no primeiro parágrafo, o autor faz a seguinte declaração. Para onde você olhar, tem um Machado atravessando a literatura brasileira. O que ele quis dizer com essa declaração? O autor quis dizer que, por meio do seu olhar aguçado, Machado de Assis captou todos os detalhes da sociedade brasileira, de sua época, que ainda estão presentes nos dias de hoje. E aí, quem de vocês já leu algum livro de Machado de Assis? Então, se tem algum aluno que ainda não leu, então procure ler. Procure um livro na casa de vocês, procure um livro com alguém que tenha e faça uma leitura para vocês conhecerem quem foi Machado e como ele, né, detectou os problemas sociais da sociedade na época. Então, e se fizerem a leitura, podem, né, falar comigo a respeito. Eu acredito que essa foi essa atividade. Aí nós falamos também, nós fizemos a leitura compartilhada, né, do segundo momento, que foi Em Busca do Magic Bus. E também foi uma atividade. Então, aproveitando para fazer a correção logo das duas, vamos lá nos desvendando os segredos do texto. Página 210. Quem escreveu esse relato? O fotógrafo brasileiro Willy Barros. Algumas pessoas eu olhei, né, as respostas e estavam ok. 2. Onde esse relato foi publicado? No site Ei Mãe, Tô Vivo, um site sobre relatos de experiências de viagem. 3. Eu não sei se o livro de vocês está como o meu, mas o meu tem A1, A2, tem A4, mas A3 está do outro lado. Foi só uma inversão da 3 e 4, certo? Então, A3 nós vamos colocar aqui na página 210 e A4 na 211, para não acontecer equívocos. A gente vai com a sequência do livro, mas o livro, eu creio que o de vocês esteja como o meu. Aqui sobre a história de Christoph, né? Esse aqui seria um relato mesmo pessoal de vocês a respeito. Para você, valeria a pena ir tão longe e se arriscar tanto para viver uma experiência semelhante? Acredito que todos, né, ainda pela idade, teriam a coragem, mas ainda precisa, né, trabalhar, ter o dinheiro para poder ir tão longe, porque vocês sabem que não custa barato, né? Então, isso aqui é a experiência de cada um. Alguns vão dizer que sim, outros que não.
Então fica mesmo a critério do resposta pessoal. Aí a 4, que tá a 3, não sei se no livro de vocês está assim, página 211. Porque o narrador queria ir ao Magic Bus. Ele queria compartilhar um pouco da experiência vivida por Christoph. Vocês sabem que esse relato, Em Busca do Magic Bus, ele foi inspirado em um filme, certo? Então ele queria viver a mesma experiência, né, relatada dentro do filme. 5. Como surgiu a oportunidade para o autor ir ao Magic Bus? Quando estava nos Estados Unidos, fazendo um intercâmbio de trabalho de férias. Vocês viram lá que teve até aquele momento, né, onde os dias que eles iam não estavam compatíveis. Por quê? Porque seria o retorno ao Brasil. E mesmo assim eles tiveram uma conversa e deu tudo certo, né, com as pessoas que iriam levá-los. Iria levar, né, no caso. 6. Leia. Como um baita patrocínio dos nossos pais, fechamos tudo. Nossa aventura ia mesmo acontecer. O que o autor quis dizer com o termo destacado, patrocínio dos nossos pais? Ele quis dizer que a viagem só foi possível devido ao apoio financeiro dos pais. É como que eu falei na questão 4, né, na 3. Que alguns teriam coragem de fazer essa viagem tão distante, mas precisava do apoio financeiro, né? Como foi o que aconteceu aqui com o Em Busca do Magic Bus. Por quê? Porque se não fosse com o apoio financeiro dos pais, eles não teriam vivido essa experiência. 7. Eu já vou para a alternativa A, para não ficar muito extenso. Como identificamos no texto o narrador? Vocês já estudaram, sabe que nós temos 3, mas nessa série que vocês estão a gente vê 2, que é o narrador personagem e o narrador observador. E como que a gente identifica cada um, né? Vamos lá. Por meio das flexões verbais em primeira pessoa. Quando ele fala, né, vou. Flexões que vocês irão ver mais à frente, que são flexões verbais que identificam qual a pessoa do discurso que nós estamos falando. Letra B. De acordo com a identificação do narrador, é correto pensar que ele realizou a viagem sozinho? E aí? Não. Como os verbos estão empregados na primeira pessoa do plural, nós, percebemos que ele viajou com mais alguém. Mas esse alguém não fica claro dentro do texto, certo? E a nossa correção dessas duas atividades, né, aconteceu, graças a Deus, hoje, né, segunda-feira. E quarta-feira retornamos, né, ao nosso conteúdo, tirar as dúvidas de vocês a respeito, né, dos adjetivos, que a gente já entrou nos adjetivos, certo? Então por hoje é só. Uma ótima tarde de segunda-feira, bons estudos, corrijam no livro de vocês, que é muito importante, e qualquer dúvida podem, né, me procurar, certo? Um grande beijo, tchau, tchau, bons estudos!